Então, gente, hoje eu vou estar desenhando a minha amiga, porque ela pediu. Aí eu falei, por que não, né? Aí eu comecei ali fazendo o rabisco, o rascunho, e eu sempre escolho uma cor diferente da que eu quero fazer a line art. Ou seja, fazer as linhas do desenho depois. Porque como eu trabalho geralmente mais com pintura plana, então meu desenho tem uma line art às vezes meio grossa. Então eu vou fazer de uma cor diferente da que eu vou fazer no final, que geralmente é preto. Então, eu já comecei ali e já tive problema com as mãos. Se você ver, eu meio que fiz tracinhos para onde seriam os dedos e depois eu vou deixar eles mais gorduchos para parecer dedos mesmo. E no início, eu fui fazer igualzinho a foto, né? Como tá. Ela tá meio inclinada. E aí eu fui fazer igualzinho como tá aí. Só que aí eu consertei porque eu achei melhor. Só que aí chegou um ponto em que tava tudo torto, então eu só fiz virar a parte de cima porque eu achei que faria mais sentido. E eu fui ali consertando umas coisinhas. E aí eu tirei a foto para eu poder concentrar mais em fazer a line art no meu estilo. Eu já começo a fazer a line art aí. Como vocês viram, o pincel que eu uso para fazer a line art, ele é meio grossinho assim, só que como eu uso uma mesa digitalizadora, eu boto no botão do Photoshop para sensibilizar o jeito que eu pressiono mesmo a caneta na mesa. Então, por isso que eu consigo fazer diferentes, né, grossuras com esse mesmo pincel. Eu não fico mudando toda hora a grossura do pincel. E é bem em cima ali, não dá pra ver porque eu só captei a parte que eu tava desenhando. Mas fica bem em cima esse botão para ativar essa mudança de pressão que você faz na mesa. Então, sobre as mãos aí já começa a discórdia, né? Porque eu fiz uma mão toda desengonçada, mas eu acho que no final vai se sair bem. Eu acho que eu consegui fazer certo no final. E aí eu fiz a line art. Eu no começo tava pensando em fazer como eu faço meus estilos, tipo, pintando tudinho. Se tem uma sombra, pinta da cor que tá realmente, depois passa a sombra, aí como eu faço geralmente. Mas depois eu fui optando mais por um estilo mais simplista, que eu basicamente usei mais bastante preto na line art, e aí ficou esses espaços brancos, e só os espaços brancos é que eu vou colorir realmente. Então, nos lugares que tem mais sombra assim, eu vou simplesmente passar o preto. Como você vê, tipo, o cabelo é uma exceção, porque no caso o cabelo dela é escuro, é um castanho quase preto, então eu quis deixar preto mesmo. E ali depois no chapéu eu vou modificar também, vocês vão ver. E ali nessa vez eu tava checando as coisas porque eu percebi que a mão tava uma horrível, né? Então eu fui consertar a mão e deu trabalho, viu? Mas eu finalmente fiz algo que deu certo, que eu basicamente recortei ali só a fotinha da mão e comecei a trabalhar nisso. Eu tive que refazer o esboço de baixo, porque eu achei que era mais fácil eu fazer várias vezes as linhas que eu tinha mais dúvida, ao invés de ficar fazendo a line art que seria definitivo várias vezes. Isso me daria um trabalhão que eu teria que ficar apagando toda hora e eu poderia até apagar as coisas que eu não queria apagar. Então, eu mudei ali esse esboço que tá de roxinho, né? E eu acho até que eu me saí bem. Esse dedo final, como eu não queria fazer muita sombra, me deu um trabalho de dar a impressão de que ele estava meio inclinado. Mas eu acabei só deixando ele plano mesmo. E aí eu fui trabalhando um pouco com
realmente a grossura dos dedos, que isso dá muito trabalho, porque a maioria das vezes eu quero fazer ou desses dedos finos ou muitos grossos. Eu nunca quero fazer realmente como dedução, parece que é complicado. E aí eu comecei a trabalhar realmente na line art, né? Ah, uma coisa. Se vocês forem ver, teve uma hora que eu passei uma linha mais grossa no canto esquerdo do desenho. É que hoje, antes de fazer esse desenho, eu tava desenhando outras coisas, inclusive algo que vai entrar pro canal aí, um desenho que eu fiz. E eu descobri que eu gosto desse estilo de fazer algo como se fosse uma. É realmente uma sombra, parece. Como se fosse um adesivo, o desenho que eu fiz. E essa parte seria meio que a sombra. E eu não sei explicar muito bem, mas eu fiz isso. Enfim, eu refiz aí a mão esquerda dela, a direita que a gente tá vendo no caso. E eu acho que ficou legal. Tipo assim, eu gostei o final, entendeu? E também, se vocês forem parar pra ver, eu decidi não fazer a parte de baixo ali, depois dos braços, porque eu vi que tava meio esquisito e eu não tava tão afim de fazer e pra mim tava bom desse jeito. Então eu só continuei. Aí nesse momento eu fiquei ajeitando um pouco detalhes da line art, passando essa linha mais grossa que eu falei. E também ajeitando os dedinhos ainda, né? A mão é complicado. Bom, esses detalhezinhos eu fui ajeitando. O celular que tava com a linha do chapéu por cima. Pintando as sombras que eu falei que eu gostaria de fazer mais. Só uma coisa preto e branco mesmo. E ajeitando outros detalhes da line art. E essa pulseira me deu um trabalho. Porque, tipo assim, eu acho que ela tá usando o quê? Uma pulseira em cima, de bolinhas, meio que tipo de listrinhas, algo assim. Depois ela usa um relógio e depois outra pulseira embaixo com umas manchas brancas, pelo que parece. Eu fiquei um tempão aí tentando parecer que tem relevo esse negócio, para não parecer que é simplesmente uma coisa reta. E aí, eu acho que eu fui. Nesse momento eu já passei pra coloração, porque eu achei que a lineagem tá boa. Então, eu passei pra coloração. Só tem uma ajeitada ali, né? Às vezes, quando você olha pra imagem, você vê umas coisas que precisa ajeitar. Tipo, no chapéu eu tava ajeitando ali. E eu comecei a colorir. Peguei o conta-gotas pra poder ver a cor certinha que tava. Porque, mesmo que eu queria fazer algo mais simplista, eu achava que a combinação de cores na foto estava muito boa e que eu queria usar. Então, eu fui ajeitando, não fiz linhas entre as cores, porque eu achei que ficou legal o efeito de trabalhar com as cores direto mesmo. E como elas se relacionam com a outra, é bem legal. Essas cores meio verão, eu acho legal. Deu um pouquinho de trabalho ali para eu poder fazer parecer que tinha realmente uma parte do chapéu que dava mais pra cima. Mas eu acho que no final ficou legalzinho. Não ficou 100%, porque eu acho que eu podia ter dado uma arredondada mais ali no lado direito. Mas enfim. Eu comecei a pintar a blusa e eu percebi que eu tinha esquecido de fazer a parte do meio. Então eu fiz ali rapidinho. Só que aí eu tive que consertar o cabelo, porque tava bem na parte. E a cor que eu usei pra fazer, né, a blusa, eu pensei, eu poderia usar o mesmo rosa do chapéu, né? Ficaria até legal. Só que eu achei, não, a composição das cores da foto tá tão boa que eu só vou manter. Uns detalhezinhos que eu esqueci de botar ali, que foi no caso o chapéu, ou não, o brinco e o óculos, que eu esqueci antes. E eu mais uma vez neurótica com essa mão. E aí eu fui apagando as coisinhas das cores que eu deixei ao redor. E assim, eu gostei bastante.
Eu tentei fazer um degradê ali embaixo, mas ficou muito esquisito, porque quando eu faço a caixa de seleção, ela meio que tá uma coisa só. E eu não queria fazer uma caixa de seleção que saísse desde as mangas até a parte de baixo da blusa ali. Então, eu acabei só deixando a linha mesmo, sem nenhuma line art por baixo. E fui pintar ali as pulseirinhas também. E finalmente fazer o fundo, que seria simplesmente a cor de pele dela que eu botei, de uma parte que eu acho que não estava nem tão clara, nem tão escura. E eu finalmente consegui resolver essas pulseiras aí, que eu fiz basicamente umas manchinhas para parecer que é umas bolinhas e a outra umas manchinhas de branco também. E é isso. Eu dei uma escurecida no óculos e tirei a foto, né? Porque a foto tava na camada das cores, então eu apaguei ali quando eu tava fazendo as cores, eu também apaguei. Eu usei a ferramenta de laço do Photoshop para poder dar uma ajeitada no centro e vocês vão ver que essa imagem é assim reta porque eu fiz para minha amiga para ela poder botar no celular dela, para poder ela usar como plano de fundo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e me sigam nas redes sociais. Tchau!